Então vamos lá. Na aula inicial, nós estávamos discutindo a respeito dos conceitos de música, do conceito de música, certo? Como nós sabemos, hoje nós temos vários tipos de música. A música está de várias formas aí. Então, o conceito de música ele já foi alterado ao decorrer do tempo, né? Mas antes, lá no princípio, certo? Quando eles iniciaram a partitura, quando eles criaram a partitura, né? Um sistema onde se escreve música, o conceito de música é uma arte, né, onde nós expressamos os mais diversos sentimentos através do som, certo? Então, esse é o conceito inicial de música. São os três elementos fundamentais que compõem a música, certo? Os elementos são a melodia, o ritmo e a harmonia, certo? Vamos lá, melodia. O que é a melodia? A melodia é um conjunto de sons dados ou tocados em uma ordem sucessiva, ou seja, um após o outro, formando um sentido musical. Um exemplo de melodia, pessoal. Lá vai. Isso é um exemplo de melodia, ou seja, eu toquei vários sons, um após o outro, formando um sentido musical. Só um detalhe, é preciso formar um sentido musical para ser uma melodia, porque se for vários sons tocados um após o outro, sem sentido, não vai ser uma melodia, certo? Então vamos lá, o ritmo. O que é o ritmo? O ritmo é o movimento dos sons regulados pela maior ou menor duração de um determinado tempo. Ou seja, o ritmo é como quando nós estamos tocando o som, tocando música em determinado tempo. Exemplo, qual é o tempo dessa música? Qual é o ritmo? É mais acelerado, esse ritmo é mais lento, certo? Isso é um ritmo. Harmonia. O que é harmonia? Harmonia, diferente de melodia, é um conjunto de sons dados ou tocados em forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, certo? Formando um sentido musical. Um exemplo de harmonia. Isso é harmonia, vários sons tocados de uma só vez, ao mesmo tempo, de forma simultânea, certo? Quando nós estivermos tocando na igreja, quando vocês estiverem tocando na igreja ou em outro lugar e tiver três pessoas ou mais fazendo a primeira voz, segunda voz, terceira voz, exemplo, um coral, certo? Quando eles estiverem cantando ao mesmo tempo, aquilo se chama de harmonia. Vários sons, certo? Várias notas sendo tocadas ao mesmo tempo, formando um sentido musical, certo? Então vamos lá. Nós temos também um timbre, pessoal. O que é o timbre? Fora aqui desses elementos fundamentais, certo? O timbre, ele é um som característico de um ser. Exemplo, você está ouvindo uma música, você consegue detectar o som do violão, consegue detectar o som da guitarra, consegue detectar o som do contrabaixo, apesar de ambos serem instrumentos de corda, mas você consegue diferenciar aí o som de cada um. Isso se chama timbre, certo? Então vamos lá. Notação musical, notas, escala e pauta. Os sons musicais são representados graficamente por sinais chamados notas, e a escrita da música dá-se o nome de notação musical, certo? As notas, pessoal, elas são 7. Que notas são essas? Todo mundo conhece, certo? A sequência é essa daí, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Essas 7 notas ouvidas sucessivamente, ou seja, uma após a outra, formam uma série de sons a qual se dá o nome de escala. Aí nós temos a escala natural de Dó, certo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Vamos lá. Essas notas, pessoal, ouvidas de forma ascendente, ou seja, na ordem natural, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, se chama de escala ascendente, certo? E ao contrário, vindo de trás para frente, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó é uma escala descendente, certo? Não vamos entrar nessa parte agora não. Vamos para frente. Nem todas as notas têm a mesma duração. Para representar várias durações de sons musicais, as notas são escritas sob formas diferentes. Essas diferentes formas de notas são chamadas de figuras ou valores musicais. Vamos ver aqui o que são e quais são essas figuras ou valores musicais. Vamos prestar bem atenção nessa parte, pessoal, porque é uma parte fundamental para a gente poder aprender as partituras, certo? Partitura é bem fácil de se aprender. É só decorar essas figuras, decorar o tempo delas, certo? Para a gente conseguir ter um bom desenvolvimento na questão da partitura. Na aula, nós falamos apenas até a semicolcheia, porque a fusa e a semifusa nós vamos estudar depois, porque elas são muito rápidas, certo? Vou aqui explicar direitinho para vocês. A primeira figura ou valor musical se chama semibreve, pessoal. Essa bolinha bem aí, ó. Isso se chama de cabeça, tá? Vou logo explicar. Essa bolinha é cabeça. Esse tracinho para cima se chama haste. E esse outro que parece um gancho se chama colchete. Ou seja, nós temos a cabeça, haste e o colchete. A primeira nota só tem a cabeça, tá? A primeira nota semibreve ela tem uma cabeça e tem que estar branco no meio dela, tá?
para poder ser uma semibreve. A semibreve, pessoal, ela tem a duração de 4 tempos. Observe lá no final do quadro. Tem a duração de 4 tempos, a semibreve. E essa bem aí, essa figura de silêncio é a pausa, tá, pessoal? Isso é uma pausa. A pausa de semibreve parece um chapéu de cabeça para baixo, uma cartola de cabeça para baixo. Só que aí tá meio torto, mas é assim que se desenha ela, tá bom? Se escreve ela, vamos dizer assim. Essa pausa, pessoal, ela não tem som. Nós vamos apenas, quando nós tivermos uma pausa dessa em uma partitura, nós vamos apenas conferir os tempos nessa pausa. Nós não precisamos tocar nada nessa pausa, tá? Figura em silêncio, certo? Semibreve, 4 tempos. Pausa de semibreve. Observe bem aí as figuras e a duração delas, certo? Depois nós temos a mínima, que é a cabeça e a haste, certo? A segunda figura aí. Essa segunda figura ela vale 2 tempos, a metade da semibreve. E aí a mínima, ela é um chapéu de cabeça para cima, né? Aí vamos dizer uma cartola, só pra gente não se esquecer do desenho da pausa dela, tá? Igualmente a pausa de semibreve também, como todas as outras pausas, nós não tocamos nada, nós só conferimos o tempo, certo? Isso aqui é só pra gente não se esquecer. Só lembrando, pessoal, a figura de maior tempo que existe é a semibreve, que é 4 tempos, certo? Não esqueça disso. A terceira figura é a semínima. A semínima é a cabeça toda preta e a haste, certo? Ela vale um tempo, pessoal. E aí nós temos a pausa de semínima, né? Que é essa figura em silêncio. A pausa de semínima, ela é tipo um 3, meio torto, entendeu? Mais ou menos isso aí. Então essa é a pausa de semínima, certo? Vale um tempo. Nós temos a colcheia. A colcheia, ela tem a cabeça, a haste e o colchete, certo, pessoal? Essa quarta figura aí. Nós temos aí a pausa da colcheia, que ela vale meio tempo, ou seja, a metade de um tempo. Nós temos também a semicolcheia. A semicolcheia tem a cabeça, a haste e 2 colchetes. Ela vale um quarto de tempo, ou seja, metade de meio tempo. E aí nós temos a pausa de semicolcheia. Essa fusa e a semifusa são outras figuras, certo? Aí a fusa tem um oitavo de tempo e a semifusa tem um 16avo de tempo. Ou seja, elas são muito rápidas. Nós não vamos utilizar ela nesse início de estudos. Eu não vou nem entrar nela, porque senão vai dar uma confusão na nossa mente. Então, vamos ficar só com a semibreve, mínima, semínima, cocheia e semicocheia. 4 tempos, 2 tempos, 1 tempo, meio tempo e um quarto de tempo, certo? Então, vamos lá. Nós vamos agora para a pauta. O que é a pauta? A pauta é uma união de 5 linhas horizontais paralelas e equidistantes, formando entre si 4 espaços. E nas linhas e nos espaços da pauta se escrevem as notas. A pauta é também chamada de pentagrama. O pentagrama, pessoal, é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços onde se escreve as notas musicais, certo? Então vamos lá. Só um detalhe, no pentagrama nós vamos escrever tanto nas linhas quanto no espaço. Um exemplo aí, nós estamos aqui, isso aqui são semibreves, tá? Várias semibreves. Nós estamos escrevendo na linha e no espaço. Detalhe, a figura que está em cima da linha é essa bem aí, a primeira. A outra, ela está no espaço, certo? Então vamos lá. As linhas, bem como os espaços da pauta, são contadas de baixo para cima. Prestem bem atenção, as linhas e os espaços são contados de baixo para cima. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Os espaços também, primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e quarto espaço, certo? Conferindo de baixo para cima. Então vamos lá. Nós temos aqui um pentagrama com algumas daquelas figuras musicais que eu falei lá no início e também algumas pausas, né? Os valores em silêncio, as figuras em silêncio. Vamos prestar bem atenção aqui. Nós temos aqui no primeiro compasso, só um detalhe. Esses tracinhos aí que estão dividindo essas figuras, eles se chamam de barras de compasso. Por que que dentro de uma barra tem uma figura e dentro de outra barra tem várias outras figuras? Porque dentro de cada barra de compasso dessa, só pode haver 4 tempos, tá? Só pode haver até 4 tempos. E a nota de valor máximo é a semibreve, ou seja, só pode estar ela dentro de um compasso, porque ela por si só já dura 4 tempos. Então, um exemplo desse primeiro compasso, nós temos uma semibreve que dura 4 tempos. No segundo compasso, nós temos duas mínimas, tá? Essas mínimas, cada uma vale 2 tempos. 2 mais 2, 4. Então, nós preenchemos aí o compasso com 4 tempos. No terceiro compasso, nós temos uma mínima, duas semicolcheias, perdão, duas colcheias, tá? Me confundi aqui.
Vamos lá. No terceiro compasso, nós temos uma mínima, duas colcheias e uma semínima. A mínima vale 2 tempos. Cada cocheia dessa bem aí vale meio tempo, ou seja, duas cocheias, um tempo. E uma semínima vale um tempo. Conferindo aí todas as figuras, nós temos 4 tempos dentro desse compasso também. No quarto compasso, nós temos duas semínimas e duas pausas de semínimas. Detalhe, as pausas, nós não temos sons nas pausas, mas elas têm a duração. Então, nós temos aí 2 mais 2, 4, certo? Temos aí no quinto compasso uma pausa. Essa pausa, que é um chapéu de cabeça para baixo, uma cartola de cabeça para baixo, é a pausa de semibreve. Essa pausa ela vale 4 tempos, ou seja, só a pausa preencheu o compasso. E no último compasso nós temos uma semibreve. Detalhe, pessoal, aqui nós não temos nota. Por quê? Porque para ter nota, precisamos de um outro elemento que nós vamos já ver qual é. Aqui nós temos apenas um pentagrama e figuras musicais, certo? Vou conferir aqui para vocês essas figuras, como ficam essas figuras aqui no pentagrama. Como nós não temos notas, nós vamos conferir apenas com números. Exemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Vamos conferir aqui o que está representando aqui nesse pentagrama e essas figuras, certo? Vamos lá. Iniciando. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 1 e 1 e 1 e pausa, 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 pausa. 1 e 2 e 3 e 4 e beleza. É assim que está escrito aqui, tá, pessoal? Não tem nota. Nós vamos aprender isso aqui melhor na aula presencial, porque por aqui vai ficar um pouco complicado. Mas é desse jeito que nós vamos ler isso daqui. Detalhe, nós não vamos ficar lendo isso aqui o tempo todo desse jeito, certo? Porque sem nota fica complicado. Como é que nós vamos saber que isso aqui é uma nota? Nós vamos já ver aqui nos próximos slides, certo? Para ter nota lá, pessoal, nós precisamos de um elemento que se chama clave. Para determinar o nome da nota e a sua altura na escala, coloca-se no princípio da pauta, ou seja, do pentagrama, um sinal chamado clave. Há 3 sinais de clave. O primeiro sinal de clave é a clave de sol. Esse desenho bem aí que a gente vê em vários lugares, só que a gente não sabe o que é. Então, sabemos agora. Isso se chama clave de sol. A segunda clave é a clave de Fá, que é esse desenho aí que a gente quase não vê. E por fim, nós temos a clave de Dó, certo? Essas são as 3 claves que existem, pessoal. Quando nós adicionamos essas claves no pentagrama, elas dão nome e a partir daí nós temos notas, certo? Vamos lá. Cada clave dá o seu nome à nota escrita em sua linha. Nos espaços na linha subsequentes, ascendentes ou descendentes, as notas vão ser nomeadas sucessivamente, de acordo com a ordem já referida. Então vamos ver aqui como é que fica com a clave, ó. Exemplo, nós temos aqui a clave de sol, tá, pessoal? Então a clave de sol ela é escrita na segunda linha, tá? A partir da segunda linha nós temos um sol. Nós vamos conferir a partir dela e encontrar todas as outras notas que sucedem e as notas que antecedem. Exemplo, olha aí, ó, o sol está de vermelho, certo? E nós temos aí, depois do sol, no primeiro espaço, nota lá, depois si, dó, ré, mi, fá, e assim sucessivamente. E antes do sol, nós temos o fá, o mi, e também nós teremos outras notas aí que nós vamos ver depois. Exemplo, o sol ele está escrito na linha, o lá ele está escrito no espaço. O fá também ele está escrito no espaço, que antecede o sol. O mi está escrito na linha. Observem bem aí. Ah, essa nota aqui está em cima da linha. Não, a nota que está em cima da linha é essa que está sendo cortada pela linha, certo? Só para a gente não esquecer disso. Nós vamos escrever nas linhas e nos espaços, certo? Então vamos lá. Olha aqui, aquela mesma sequência de nota que eu adicionei lá no início, só que lá no início nós não tínhamos a clave de sol. Agora nós temos a clave de sol. Como a gente acabou de ver aqui no slide passado, as notas, certo? Eu vou até voltar aqui para a gente observar. Olha, essas notas aqui vão estar lá. Só que aqui só tem semibreve, certo? E lá nós vamos ter outras notas, outras figuras, certo? Então, a partir do momento que nós temos a clave de sol, nós já temos notas, certo? Sem a clave de sol, nós temos apenas figuras. Ou seja, aqui nós temos notas. A primeira nota, primeira linha, se chama Mi, certo? Lembre-se, a primeira linha, conferindo de baixo para cima, não esqueçam, é a nota Mi, certo? Tudo que estiver nessa linha se chamará Mi. A segunda linha se chamará Sol, que é a linha onde a clave de Sol é escrita, certo?
Aí nós temos o segundo espaço, certo? Que se chama Lá, onde tem essas duas mínimas aí. Nós temos a terceira linha, que se chama Si, quarta linha, que se chama Ré, quinta linha, que se chama Fá. Primeiro espaço se chama Fá, segundo espaço se chama Lá, terceiro espaço se chama Dó e o quarto espaço se chama Mi. Para não esquecer, as linhas, a sequência delas, conferindo de baixo para cima, é Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Os espaços são Fá, Lá, Dó e Mi, certo? Já falei todas as notas que tem aqui. Então vamos lá ler essa partitura aqui agora. Agora sim nós temos uma partitura completa, temos notas. Então vamos lá, eu vou ler de acordo com a duração de tempo de cada nota, certo? Começando. Mi, lá, dó, 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 mi, pausa, 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 sol, beleza? Então, assim que se lê essa partitura aí, pessoal, como nós já temos notas, porque nós temos a clave de sol, nós vamos conseguir ler a partitura aí certinho, certo? Pessoal, é o seguinte, se tiver alguma dúvida, mande mensagem no grupo, certo? Nas próximas aulas nós vamos estar dando continuidade a esse assunto para a gente entender outras questões aí, para a gente conseguir ler a partitura bacana, para a gente já entrar nas aulas práticas, certo? Então vamos lá. Valeu!